Bora, Fiel, se liga aí na análise. E o Vessone, e conformado com a derrota de ontem para o Sport pela rodada do Brasileirão. Ele que, mano, conhece muito de Corinthians. E também tem um alfinete no próximo vídeo, no próximo corte, que também falou muita coisa sobre esses jogadores. Se liga só, tá muito bacana esse corte. Já deixa o seu like, seu desabafo, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Volta com o G4, vamos ouvir o Dorival Júnior falando sobre a derrota do Corinthians, Vessa. Bom, eu acho que nós tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. Nada surpreendeu. O Sport vinha jogando muito bem as últimas partidas. E às vezes ninguém reconhece isso. Pega a tabela de classificação, o Sport é a última equipe colocada, tudo bem. Só que o que vinha jogando, o que vinha fazendo por merecer, o Sport talvez estivesse com uma pontuação bem diferente da que está nesse momento, se os resultados acontecessem um pouquinho antes. Eu acho que o Corinthians foi valente, foi para cima, buscou o resultado. Não foi uma jornada tecnicamente brilhante da nossa equipe, mas não deixamos de lutar, de termos entrega, buscando o resultado. Vessa, você não gostou, né? Falou que foi vergonhoso. Ai, tô até mexendo os ossos aqui. Deixa eu dar umas entupidas. Vai. Infiltração do elemento. Um pouco também a flanela, pode pegar forte. Tô até Flanela pra lá. mexendo os ossos aqui. Longe. Eu achei, de verdade, o cenário... O Sport não ganhava na sua casa, apesar do apoio do seu torcedor, desde março. Nós estamos quase em outubro. Então, desde março, não ganhava em casa. Então, o Corinthians conseguiu essa proeza. Então, para mim, uma derrota vergonhosa mesmo. O Corinthians não conseguir, ao menos, pontuar lá em Recife, diante de um cenário de um time que tinha 11 pontos no campeonato só e fazia uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. Um Corinthians que competiu menos do que o adversário, que lutou menos, que correu menos, que bateu menos também. O Sport jogou sabendo que era pior tecnicamente e ele optou pela competição. Então, quando você tem um time que você vai enfrentar, que vai competir pra caramba, vai marcar, vai bater, vai parar jogo, você no mínimo compete igual. Aí daqui a pouco a sua técnica de alguma maneira vai sobressair. Mas se você não competir, e ó que eu tô falando isso, porque o Corinthians já teve times piores do que muitos e muitos adversários ao longo da sua história e competia e dava jogo e ganhou jogos e ganhou títulos sendo pior, porque ele competia, ele disputava cada bola. Então, mais do que os gols perdidos, que teve uma outra chance que perdeu realmente gols que davam para ter sido feitos e tal, mais do que qualquer tipo de desfalque, o Corinthians também tinha os seus. Eu acho que se o Corinthians minimamente entrasse com espírito de competição, ele teria no mínimo empatado e eu acho até que teria vencido. Porque é assim que o Vasco foi lá e ganhou, outros foram lá e não perderam, como São Paulo, tomou 2-0 e foi buscar o empate, o Santos tomou 2-0 e foi buscar o empate, porque demonstraram no mínimo espírito de luta e competição, porque esse time do Sport ele é bastante limitado e quando você no mínimo compete como ele, você vai conseguir, o mínimo que você faz é não perder desse time do Sport. Então o Corinthians tinha a possibilidade de ir a 32 pontos, ficar em oitavo, mirar o G6, porque tem uma montanha grande para subir no final de semana que vem, no domingo, que é o Flamengo. Então o Corinthians sai do lanterna ao líder do campeonato em 7 dias. Não precisa nem dizer qual que era a montanha mais fácil dele subir. Ele preferiu, então, não subir a montanha mais fácil e vai ter que tentar fazer isso no final de semana, com alguns jogadores que devem retornar e tudo mais, mas de qualquer maneira, seja qual for o time que entrasse em campo ontem, para mim, deveria, no mínimo, ter trazido um ponto para São Paulo. Era o mínimo que o Corinthians
deveria ter feito, e para mim eu considero uma derrota vergonhosa por isso. Bom, Olha que beleza, olha que futebol de Premier League, que sabe. Joga aí pra gente Tá jogando por música o Corinthians. Olha que maravilha, ó. Vá pra internet e pega os jogos antigos do futebol inglês dos anos 60 e 70, aquele barro, aquela coisa que parecia um campo de merda. É o futebol que o Corinthians está produzindo. Não é verdade, cara. Não, E obrigado, verdade. Quesada, por falar a palavra que eu queria falar. Não, mas Porque assim, é um negócio... pra não falar palavrão, eu tô utilizando o mas termo aqui você pode que falar. é um futebol de fundo do poço que o Corinthians está praticando com o Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Cara, na moral, vocês não merecem a torcida que tem. A torcida do Corinthians encheu, comprou todos os ingressos, não coube a torcida do Corinthians no setor visitante. Não coube. Tiveram que abrir outro espaço para a torcida do Corinthians. Você viu a recepção que a torcida do Corinthians fez para esses caras no aeroporto, no hotel? Depois do jogo. Eles responderam de que maneira? Depois do jogo. Mostra aí um videozinho rapidinho do Maicon aí que eu separei, que é depois do jogo. Que o Corinthians perdeu o jogo. O Corinthians perdeu o jogo. Não jogou nada. Olha a torcida do Corinthians. Depois do jogo. De uma partida ridícula. De um vexame, de uma partida de merda. Mais uma. Olha o que a torcida do Corinthians faz. Tem alguém xingando o jogador aí? Não tem, né? Até O que estão fazendo? Alfinete, o Corinthians é um Pode time voltar lá nacional, para os melhores né? momentos. É um time nacional, não tem torcida só Aí, no ó. estado de São Paulo. E aí é a oportunidade, às vezes, de muitos desses torcedores que moram no Nordeste, que não podem acompanhar o time. É isso, e eles estão certos. Mas assim, é um futebol de fundo do poço que o Corinthians joga no Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor de qualquer... Vamos dizer, o cara que nunca viu o Corinthians. Você viu e joga. Essa bolinha que o Corinthians jogou, o cara depois do jogo poderia perfeitamente chegar e xingar todo mundo. Falar, pô, vocês nunca vêm aqui. Eu nunca tenho oportunidade de ver jogar. Gastei uma puta grana pra assistir jogo. Vocês estão jogando esse futebol de merda? Mas não, é o que ele tá falando. Mesmo depois de tudo isso, a torcida foi lá e abraçou. Esses caras não merecem a torcida que tem, Sormani. Vocês não merecem a torcida que vocês têm. Não merecem. No primeiro tempo, o Sport é o pior time do campeonato. É um time que não tinha ganhado um jogo em casa até agora. Não. É um time que já feito 16 gols em 24 rodadas. Contra o Corinthians, em 46 minutos, fez 3. É que só valeu 1. Mas fez 3. Aí o Dorival entra com um time com 3 zagueiros e ainda consegue tomar 3 gols do Sport em 48 minutos. E é um time que não cria absolutamente nada. Vocês estão escolhendo o jogo. Vocês estão jogando de barriga cheia por causa do jogo do Palmeiras aqui que a Isa falou. Vocês não estão jogando nada. Nada. Vocês não merecem uma palma, um aplauso. Vocês não merecem nada. Vocês sabem quantos dias... Vocês viram o tamanho da torcida atrás de vocês aí? Vocês sabem quantos dias é pra chegar de busão aí que vocês não pegam um ônibus há quanto tempo? Você sabe quantos dias é pra chegar de ônibus aí? É 3 dias e meio pra chegar de ônibus. É uma semana que os caras pegam ali pra ir ver vocês jogando. E vocês não fazem nada. Nada. Absolutamente nada. Não é que perdeu, se esforçou. Vocês não jogam nada. E o que mais me preocupa é a coletiva do Dorival, é o que ele fala depois do jogo. Mas vou deixar o Quesada falar aqui, porque... Não, você tá falando lindo. Continua que tá legal. Não, é verdade. Não, mas eu tô falando sério, Quesada. Eu sei. Porque não dá pro Corinthians mas eu apresentar concordo esse com você. futebol, Eu cara. queria ver a entrevista do Dorival. Eu concordo com você. Não dá pro Corinthians apresentar esse nível de futebol no Campeonato Tem Brasileiro. o Dorival cara. falando aí? Tem um time que entrou muito bem preparado, que fez toda essa preparação que ele tá falando aí pra jogar esse futebol ridículo que o Corinthians apresentou. Concordo com você. Então, assim, na boa, Dorival, ninguém aqui é trouxa, não, velho. Ou você fala que o time não tá jogando nada e que você precisa melhorar, porque a gente assiste o jogo também, velho. Você acha que só você vê o jogo? Isso é a preparação que o Corinthians fez, que você tá falando? Adorei a pergunta do rapaz aí, que eu não lembro quem é agora. Adorei. Que falou, pô, mas o que tá acontecendo aí? O que tá faltando aí? Vocês não estão se preparando? O que tá pra jogar isso aí que o Corinthians tá jogando? Teve uma semana pra se preparar. Jogou contra o Fluminense, o Corinthians não jogou nada. Só que o Fluminense também não. Ganhou. O Sport jogou isso aqui, ó, e ganhou do Corinthians. Joga só. Você quer ganhar do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Joga só isso aqui, ó. Porque o Corinthians não joga nada. Tá falando, tivemos uma bola na trave. É isso que o Corinthians... A bola na trave tem aí o lance. Não é jogada que o Corinthians construiu. É um erro de saída de bola lá do Sport, que a bola acaba voltando, o Breno Bidon pega, chuta de fora da área. Que esse é outro também, hein? Esse aí é outro também. Que não joga nada. O Bidon? O que faz? Que posição que ele joga que até hoje eu não sei?
Então, assim, ó, na boa, Quesada, fala você aí, porque se eu continuar falando aqui, eu vou arrumar confusão. O Abel é um personagem, mas ele não é o único personagem entre os técnicos do futebol brasileiro. É difícil encontrar um técnico que não tenha esse mote personagem em algumas entrevistas, né? Conhecendo o Dorival como a gente conhece, o Sormani conhece muito bem o Dorival, tudo que ele falou ali não é de coração. Porque ele não pode falar também aquilo que ele pensa, né? E eu acho que em alguns momentos não dá para falar tudo o que pensa, embora eu goste muito quando as pessoas falam o que pensam. Mas, enfim, esse não é o momento de falar tudo o que pensa, né? Ele deu a letra aí. Trabalhamos direito. Quer dizer, ele fez o trabalho dele como técnico no treino. Só que na hora do jogo ele não conseguiu colocar em prática isso. Aí também é culpa dele, óbvio, né? Não adianta ser o leão de treino e quando chega no jogo não conseguir desenvolver o que se espera. O que tá pegando realmente é que o Corinthians perdeu pro Sport, um time que só tinha conquistado uma vitória até então no campeonato, que foi contra o Grêmio. O Grêmio Alegre, né? Não tinha vencido em casa ainda. Só o Grêmio, né? E aí, o que pega? Por que joga contra um Palmeiras tão bem e quando enfrenta o Sport... Porque escolhe jogo. Esses caras estão escolhendo o jogo, Quesada. Você vai ver domingo aqui, contra o Flamengo no Maracanã, esses caras vão correr pra caramba, aqui, porque, né? porque a torcida vai estar lá, 45 mil pessoas, aí vão falar, não, é o jogo da televisão, aí vão ter que correr, né? Aí vão ter que jogar. Aí jogam lá, né, no Recife, lá, o jogo não tá passando na TV, é um joguinho ali de meio de tabela, não sei o quê. Os caras não jogam nada. Não jogam nada. Nada, Quesada. Nada. O jogo contra o Flamengo será em casa. Esse é o jogo pra não ganhar, entendeu? Aí vão se matar, mas esse é o jogo pra não ganhar. Você escolher todo... Vai perder pro Palmeiras perde, e vai perder pro Flamengo. Bem, né? Tá no pacote. Não pode. Exatamente. Aí vai ter que jogar tudo contra o Flamengo. Por falar em escolher jogos, é preciso perguntar pro craque milionário holandês do time por que ele está escolhendo jogos. E por que estão deixando o Memphis escolher jogos? Por quê? Porque Recife é longe, não dá pra encarar um ônibus... o ônibus não, né? Não dá para encarar um avião para ir até lá? É por isso, né? Então, isso me preocupa bastante. O fato é o seguinte, o Dorival não montou esse elenco, é um elenco que não é dos melhores, tem muita gente que não deveria nem estar aí nesse grupo, e é com isso que o Corinthians vai até o final. Se a Copa do Brasil vier, ok. Se não for rebaixado, ganhou o ano, porque ainda acho que há um risco. O futebol que o Corinthians produziu ontem é futebol de Série B. Futebol de Série B, de time rebaixado. E se ganhar a Copa do Brasil é legal, porque é título, são 100 ou quase 100 milhões de reais na conta e a vaga na Libertadores no ano que vem. Então até 21 de dezembro a gente vai ter que ficar vendo essa porcaria aí. Pode se preparar que vem coisa pior. Tá bom. E ó a noite, hein? Ó a noite, hein? Mas a culpa não é só do Dorival, tá? Por isso que eu tô falando. Ó a noite aí ainda. Galera, ó a noite aí, hein? Eu vou colocar uns 40% aí pro Dorival, porque apesar de todos os problemas, o elenco do Corinthians é melhor do que o do Sport, deveria ter apresentado um futebol melhor. Mas 60% eu coloco na conta da boleirada. O que tem de cara andando em campo e a tal da noite que você falou aí. Sormani, Gui, vocês dois aí pra fechar o Corinthians rapidinho antes do recado da Isa aqui. Não, eu acho que você falou tudo, Alfinete. Você falou exatamente tudo que o torcedor queria falar. Você foi o porta-voz aí do torcedor. Aquilo que você falou, perder para um Flamengo, por exemplo, não tem problema nenhum. Claro, dói, é clássico. Você não quer perder. Agora você não pode perder para o Sport. Você não pode perder para o Sport. É humilhante. Com todo respeito ao Sport, mas a campanha que o Sport faz hoje é uma campanha que, quando você perde para ele, é humilhante. Entendeu? Então, o Corinthians conseguiu essa façanha. Foi a segunda vitória do Sport? Foi a segunda. Tinha vencido o Grêmio. 6 meses atrás. Exatamente. Tá, e virtualmente rebaixado. Quer dizer, nada justifica você perder esse jogo. E aquilo que você falou, não jogou nada. Olha só, olha as chances que o Sport criou no contra-ataque, porque o Corinthians atacava desordenadamente, não voltava, e o Sport teve várias oportunidades. Oportunidade de matar esse jogo, não acabar 1-0. Podia ter acabado 3-0. Podia ter acabado 3-0. Seria pior ainda. Entendeu? Isso que a gente tem que pontuar. Era melhor ter sido 3-0. Pra ver se esses caras pegam um pouco de vergonha na cara. O que eu falo é que o Corinthians tem que tomar cuidado. Não acho que vai acontecer, mas o Corinthians pode chegar pra Copa do Brasil rebaixado. Tá? É só isso que o jogador tem que entender. Que, cara, eles estão representando uma instituição gigante. E tá na semifinal da Copa do Brasil, beleza, mas o Campeonato Brasileiro tá acontecendo.
E é uma marca dos trabalhos do Dorival recentes, né? No São Paulo ele fez a mesma coisa. Então, abriu o olho, torcida, jogador, técnico, diretoria. Porque a situação não é tranquila igual Abriu o parece. olho, não. Vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Aqui pertinho, aqui, ó. É perto aí, pega a estrada aí. Vê lá como joga o Mirassol. Vê lá a vontade que tem o time do Mirassol. Vê lá o profissionalismo, a responsabilidade com a camisa, com o torcedor que tem o Mirassol. Aí depois a gente conversa. A propósito desse gol aí do esporte, mal anulado, tá? Então, Em toda jogada, todo mundo tá participando da jogada. Vamos começar a parar com essa bravata aí, hein? Pelo amor de Deus. Se eu tô aqui, eu tô dentro da área aqui, aí eu não posso disputar a bola. Eu tô atrapalhando. É lógico, eu tô lá pra atrapalhar. Não, esses caras- São das maiores mentiras que a arbitragem tá propagando aqui no futebol brasileiro. Ah, mas o jogador tá atrapalhando. Mas é lógico que ele tá atrapalhando. Se eu tô sendo Ele tá no atacado, campo, né? eu preciso atrapalhar, porra. Mas quem que os caras que inventam umas baboseiras dessa, velho? pode tirar aí os melhores momentos do esporte, porque o Corinthians não fez nada. Olha E isso, aquele- finalizando com o pessoal do debate placar e com o Vessone também falando um pouco do Corinthians. Foram só esses 4 minutos mesmo, o pessoal do Vessone ali que falou do Corinthians. Ninguém. Na verdade, só foi isso da parte do Corinthians, né? Não tem nem o que falar, né? Então. E pra corrigir o Quesada, mano, o Quesada tá falando que não foi falta, que o jogador tá ali pra atrapalhar mesmo. Só que ele esqueceu de falar que o jogador que atrapalhou tava impedido, mano. Por isso o gol foi anulado. E foi falta também, cara. Ele desloca o Gustavo Henrique no alto ali. Além de estar impedido, tirou uma vantagem. Então tem que reclamar, mas foi falta, foi o gol bem anulado. Todo mundo falou, o Godoy falou, os árbitros também falaram que foi bem anulado. E é uma vergonha, né? O alfinete ele é bem alterado. E falando da noite ali, porque tem alguns jogadores aí que, mano, adora fazer uma festa aí em véspera de jogo, né? Teve jogador que chegou a fazer festa e ir pra balada em dia de jogo, na madrugada em dia de jogo, né? Esses caras estão nem aí, mano. Esses caras parece que Campeonato Brasileiro estão de férias. O maluco ali, o São Paulino, até falou que o Corinthians pode chegar rebaixado pra semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que exagero, cara. Claro, a gente tem 29 pontos aí. Normalmente os caras fazem as contas em 45 pontos para não ser rebaixado, né? A nota, a pontuação ali. Então, vamos ver, né, cara? Porque agora tem 3 jogos de sequência, é difícil pra caramba. Depois vem data FIFA, 20 dias sem jogo. Pô, a gente tinha que estar melhor, cara. Se não fosse tanto vacilo, era pro Corinthians estar com uns 37 pontos, 38 pontos tranquilo, cara. Só pra ir levando em banho-maria até chegar a semifinal da Copa do Brasil, que não sei se vai ser em dezembro, né? Se o Fluminense for eliminado agora, essa semana pela Sul-Americana, os caras dizem, parece que o cara do Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, falou que pode ser adiado pra novembro. Uns estão falando pra outubro, então não sei mais de nada, velho. Então deixa o seu like, comenta aí, se inscreve no canal se você é inscrito. Então até o próximo show, valeu, é nóis.